Olá, estamos de volta para mais um vídeo do Seminário Israel Antiga e Moderna, aqui no canal Mais Uma Voz. Eu agradeço por você estar aí, do outro lado, assistindo mais esse vídeo do Seminário Israel Antiga e Moderna, onde nós estamos nos encaminhando para a reta final. Se você assistiu todos os vídeos até aqui, vai se lembrar que nós paramos neste slide. E se você não fez, eu sugiro que você clique no card aí acima, se você está no YouTube. Se você já está assistindo pelo DVD, você já tem acesso a todos os vídeos. Mas se você estiver assistindo pelo YouTube, você terá a opção aí de clicar em uma bolinha com a letra I acima, para que você possa então ter acesso a todo o seminário Israel Antiga e Moderna. Você pode entrar também no nosso canal e ver as outras playlists com várias outras séries que temos aí disponíveis no canal, para que você venha então junto comigo. Eu não quero aqui ensinar nada para você, mas eu quero estudar com você, junto com você, as Sagradas Escrituras. Deixe os seus comentários no vídeo. Aqui nós não bloqueamos comentários, você pode ter a liberdade de falar o que você quiser, o que você bem entender, tá? Você é livre para deixar a sua opinião. E assim podemos juntos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, tá ok? Vamos então aqui para o próximo slide do nosso estudo, fazer mais uma comparação entre o antigo Israel e o moderno. Em Números 11, versículo 1, ainda na Bíblia King James atualizada, essa Bíblia que nós sugerimos aqui que você adquira, a King James atualizada de 2012, em Números 11, versículo 1, nós lemos o seguinte: E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus e Yahweh. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Olha, meus queridos, que situação terrível que aconteceu. Tudo por causa de quê? Por causa de reclamação. Começaram a se queixar a Deus e Yahweh. Começaram a reclamar das suas situações, das suas provações. E aqui a primeira lição que nós podemos tirar é a seguinte: não devemos reclamar de nada. Deus tem sido tão maravilhoso para conosco, meus amados. As bênçãos são tão infinitamente maiores que as privações, que as dificuldades. E mesmo se nós não formos fulminados hoje, em nossos dias, por reclamar, podemos ter a certeza que um dia seremos, porque murmuração, reclamação é uma das coisas que mais agridem os ouvidos de Deus. Ele tem sido tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso para conosco, meus amados. E quando nós nos voltamos contra Ele para reclamar, para se queixar, realmente é algo que aborrece muito a Deus. E aqui vem dizendo que Ele fez cair fogo sobre eles, e esse fogo destruiu uma ponta lá do acampamento dos israelitas e matou muitas pessoas. Será que com relação ao moderno Israel aconteceu algo semelhante na história deste povo, deste movimento? Talvez você conhece alguma situação semelhante. Mas se você não conhece, eu quero mostrar aqui algo que aconteceu com este povo, que realmente foi terrível. Com relação ao moderno Israel, é dito a nós o seguinte relato: O Senhor permitiu que o fogo consumisse os principais edifícios da Review and Herald e do hospital, e dessa maneira removeu a maior objeção apresentada contra a mudança de Battle Creek.
Era seu desígnio que, em lugar de reconstruir o mesmo grande edifício, nosso povo criasse instituições em vários lugares. Essas clínicas menores deveriam ter sido estabelecidas onde se pudesse conseguir terra para fins de agricultura. Vamos ver o que continua dizendo a mensageira do Senhor. O texto continua dizendo: é plano de Deus que a agricultura esteja relacionada com a obra de nossos hospitais e escolas. Nossos jovens precisam da educação que deve ser alcançada por essa espécie de trabalho. É bom e, mais do que bom, é indispensável que se façam esforços para levar avante o plano de Deus nesse sentido. Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 227 a 228. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma situação que aconteceu onde 2 edifícios da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no início do século XX, eles foram consumidos, foram destruídos pelo fogo. Existia uma série de coisas erradas. Aqui nesse texto nós encontramos uma delas, que era a questão da agricultura, que deveria estar ligada com a obra, que não estava sendo observada, que não estava sendo obedecida. Vamos aqui dar uma olhada em mais uma nota explicativa. As 2 instituições citadas foram o Sanatório de Battle Creek, que é uma cidade lá dos Estados Unidos, destruído por um incêndio em 25 de fevereiro de 1902, e a Review and Herald, a casa publicadora, né? A palavra Review and Herald significa revista e arauto, mas a Review and Herald era a casa publicadora, a editora, né? Incendiada em 30 de dezembro de 1902. Essa é uma nota explicativa do livro Testemunhos Seletos 3, página 316. Então vamos aqui para o próximo slide, para nós analisarmos aqui quais as razões do incêndio no sanatório, o hospital, né, de Battle Creek, em 1902. A mensageira do Senhor, Ellen G. White, advertiu a liderança da época contra uma série de erros. Quais deles podem ter sido a causa da punição de Deus pelo fogo no hospital de Battle Creek? Vamos analisar primeiro o hospital de Battle Creek, depois vamos para a Review and Herald, a publicadora adventista. Primeiro, será que seriam problemas elétricos? Um curto-circuito que foi a causa daquele incêndio? Será que foram problemas quanto ao vestuário dos adventistas e funcionários do sanatório? Aqui eu coloquei uma referência, se você pesquisar o Testemunhos para a Igreja 4, páginas 637 até a 648, você vai ver ali uma descrição também que a mensageira do Senhor faz duras advertências contra o tipo de vestuário que estava sendo utilizado ali pelos funcionários do hospital. Será que foram as razões daquele incêndio, foi o perfil espiritual dos médicos? Se você analisar aí o Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 191 a 199, você vai encontrar ali um capítulo inteiro que fala sobre consultaremos médicos espíritas, onde ela faz duras advertências aí contra a consulta a médicos espiritualistas, que não acreditavam no testemunho correto das Escrituras, como defendido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia daquela época, né? Será que outra das razões não poderia ter sido o uso de drogas no tratamento? Se nós analisarmos aí o Conselho sobre Saúde, página 469, e esta outra referência aqui, que agora eu não me lembro, se eu não me engano é uma meditação, página 47, nós vamos encontrar ali muitas referências com relação ao não uso de drogas, que os médicos não deveriam usar aí, então, entorpecentes para tratar os doentes. E é citado aqui em uma dessas referências que uma pessoa foi realmente tratada aí com uma droga poderosíssima, fortíssima, morfina, e estava até delirando, e pessoas estavam achando que aquilo ali era
uma pessoa que estava profetizando. É realmente algo bem bizarro que aconteceu também naquele contexto. Será que foi por causa do tamanho do hospital? O hospital era muito grande, por isso Deus enviou fogo ali para consumir aquele sanatório? Se nós estudarmos aí o Conselho sobre Saúde, página 225, vamos perceber que realmente não era plano de Deus que aquele hospital fosse tão grande daquela forma. O plano de Deus era que hospitais menores e em uma maior quantidade de localidades fossem construídos para que o tratamento fosse feito de forma mais em meio à natureza, aliado também à agricultura, como nós já vimos, para que as pessoas pudessem estar ali em contato com a terra, porque esse contato com a terra, com o solo, com as plantas, é realmente, comprovadamente hoje, em nossos dias, uma terapia muito, muito grande na recuperação aí das enfermidades. Será que era porque deveria ser no campo e não na cidade? Battle Creek era uma cidade grande, uma cidade bem desenvolvida. Se nós estudarmos aí o Testemunhos para a Igreja 8, páginas 227 a 228, eu coloquei até aqui em negrito, essa foi uma das principais razões pelas quais aquele incêndio destruiu aquele hospital, porque não era plano de Deus que ele fosse tão grande daquela forma, numa cidade tão grande como Battle Creek. Será também que não seria um problema de centralização? Eles estavam centralizando demais ali a questão médica da igreja somente naquele hospital. O Testemunhos para Ministros, página 254, vem relatando aí, naquele contexto de 1895 a 1896, poucos anos antes aí daquele incêndio, que realmente o problema da centralização em Battle Creek estava passando dos limites. As pessoas estavam todos indo para Battle Creek. Os adventistas estavam procurando morar ali naquela região e a centralização estava acontecendo de forma muito grande. Hoje também nós percebemos isso de forma bem clara, em vários centros adventistas aí espalhados pelo mundo, a centralização, como as pessoas gostam de centralizar, de tamanho, de número, de grandeza. As pessoas são muito seduzidas por isso, infelizmente. Ou será que também não poderiam ser teorias panteístas que estavam dominando a obra médica naquele tempo? O Testemunhos 8 também, página 291 a 292, vem tocando nesse ponto. Ou também será que não poderiam ser crenças trinitárias? Será que poderiam ser crenças trinitárias aliadas ao panteísmo? E isso é algo que é pouco falado, na Igreja Adventista, como sendo uma das causas pelas quais aquele incêndio aconteceu. Mas nós vamos estudar aqui se isso também poderia ter sido uma das razões aí pelas quais Deus destruiu grande parte aí do sanatório do Hospital de Battle Creek em 1902. Vamos agora ver alguns questionamentos sobre as razões pelas quais a publicadora da Igreja Adventista naquela época, Review and Herald, também foi destruída por um incêndio. Será que foi mero acidente? Será que um acidente foi responsável por destruir a publicadora da igreja naquela época? Será que foi um incêndio criminoso? Algum inimigo da igreja foi lá e tocou fogo naquilo? Será que foram dívidas? Por exemplo, se nós vemos Conselho sobre Mordomia, páginas 166 a 167 e a página 172, vamos ver que as dívidas estavam sendo um problema muito grande de então. E para saldar essas dívidas, eles estavam tomando algumas medidas que foram duramente condenadas por Deus através de sua mensageira naquela época.
Será que foi mais trabalho comercial do que cristão? Essa é uma das razões pelas quais eles estavam admitindo muitos trabalhos mais comerciais do que cristãos para saldar as dívidas, né? Você pode consultar isso e constatar isso no Testemunhos Seletos 3, páginas 115 a 118. Eu não vou colocar aqui todos os textos, porque realmente o seminário demoraria muito mais tempo, mas estamos aqui apenas questionando, analisando algumas prováveis razões pelas quais essas dependências da igreja foram consumidas pelo fogo. Percebemos aqui que, com relação ao antigo Israel, por causa da murmuração, foi suficiente para Deus aí então destruir parte do acampamento através do fogo. E aqui percebemos que os problemas são muito maiores do que somente a murmuração. E a murmuração pode estar envolvida em todos esses aspectos aqui, né? Por muitos não concordarem com certas coisas e murmurarem, reclamarem e se oporem. Mas vamos prosseguir aqui, vendo algumas prováveis razões. Será que foi por causa de conteúdo ilícito das publicações? Eles estavam nesse trabalho comercial aí, imprimindo muita coisa que para uma publicadora cristã como a Review and Herald, e acima de tudo adventista, né? Onde o filtro é bem maior, eles estavam desconsiderando muitas coisas que estavam sendo impressas ali, e isso desagradou muito a Deus, a ponto dele destruir aquela publicadora. Então, essa mesma referência anterior aqui, vocês vão encontrar as respostas para isso. Ou poderia ter sido também conduta inapropriada dos administradores. Será que eles estavam tendo uma conduta inapropriada para com os funcionários? Vocês vão poder encontrar isso nessas mesmas referências. Ou seriam também as publicações de doutrinas espúrias. Isso aqui poucas pessoas hoje na organização adventista admitem que a publicadora adventista naquele tempo foi destruída por causa de publicações espúrias, de doutrinas espúrias que estavam sendo publicadas ali no meio de todos aqueles papéis ali que estavam sendo impressos com conteúdos os mais alarmantes possíveis, que se a gente não conseguir ver no próximo vídeo, vou procurar apresentar para vocês, se não no próximo, no outro vídeo aqui do nosso seminário. Então nós temos aqui duas claras situações em que também Deus usou de fogo para punir a igreja. No início de uma apostasia que poucas pessoas admitem que aconteceu e que permanece hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas no próximo vídeo nós vamos ver que apostasia foi essa, e por que ela foi denominada dessa forma, e vamos ler aqui relatos realmente impressionantes a respeito disso. Então, se você quer saber mais, não deixe de assistir o próximo vídeo. Deixe suas contribuições aí para a relevância do vídeo na plataforma. E se você está assistindo por DVD, faça cópias. Pode fazer cópias e passar para os seus irmãos, que muitos deles estão na ignorância a respeito desses assuntos, mas é de importância urgente que eles saibam de tudo isso, para estarem então se preparando, se consagrando a Deus, para serem selados, como nós vimos, né, no vídeo anterior, para estarem assim então sendo selados por Deus com a verdade, com o que é correto, eliminando de seus lábios todo o engano, toda a falsidade, e podendo então assim servir verdadeiramente a Deus e ao Cordeiro de todo o coração. Tá ok? Obrigado por assistir o vídeo até aqui, e a gente se encontra no próximo vídeo do seminário Israel Antiga e Moderna. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.